vamos lá, né? Vamos começar aqui a estudar as teorias evolutivas e fazer algumas questões. Então, assim, tudo vai se basear nesses dois senhores que vocês estão vendo aí, certo? Que são o Darwin e o Lamarck. Então, o que que acontece? Esses dois casos eles foram importantes porque foi a partir dos pensamentos de cada um que a gente conseguiu entender como é que funcionava a evolução propriamente dita, tá certo? Então, o que que acontece? Lamarck e Darwin, tá? Ambos, como eu comentei, tinham visões diferentes de como é que os seres vivos evoluíam, tá? Então, assim, o Lamarck, ele tinha uma visão onde os indivíduos, certo? Eles tinham a necessidade de se adaptar ao ambiente, tá? Enquanto que Darwin, ele já tinha uma perspectiva de que existia já na população ali dos indivíduos alguns que tinham uma característica, tinha uma característica que variava, certo? Então, para Darwin, em uma mesma população, você já tinha uma variedade de uma mesma característica, tá? Aí, como exemplo, a gente sempre traz aqui essa ideia das girafas, tá? Então, o que que acontece? Para Lamarck, as girafas, elas tinham um pescoço curtinho. Só que à medida que elas iam tentando usar esse pescoço para se soerguer, para poder chegar nas folhas mais altas, esse pescoço delas, pela questão do uso, ele ia se desenvolvendo. E aí essa característica, né, de ter o pescoço mais longo seria transmitida para para os seus descendentes, tá? Só que a gente sabe, certo, que essas duas características da teoria do Lamarck, né, do Lamarckismo, que são o uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos, não funcionam na vida real, tá? Não funciona aqui no dia a dia, não é algo correto, tá? Vamos pensar aqui, por exemplo, num halterofilista, uma pessoa que treina muito, tá? Essa pessoa obviamente fica musculosa, mas isso quer dizer que a criança, que futuramente o filho, né, dessa pessoa, a criança, ela vai ser também musculosa? Não, isso não é verdade, tá certo? Tudo depende aí de treino, de você ter uma rotina de exercício pesada, boa alimentação, certo? Não é algo que você passa para a pessoa, tá? Então, esses são os erros da teoria de Lamarck, do Lamarckismo, tá? Não é porque você usa ou deixa de usar um órgão que ele vai atrofiar e isso vai passar para os descendentes, tá certo? Então, o que é que a gente tem que saber sobre Lamarck? É apenas uma teoria, certo? Que a gente usa, que a gente estuda para poder entender como é que foi essa mudança, né, das teorias evolutivas ao longo do tempo, né? Agora, o que, é que acontece? Darwin, certo? Ele já trouxe uma ideia diferente. Como eu havia comentado para o Darwin, a gente tem que ter um grupo populacional e dentro dessa população você já tem características variadas, tá? É só observar bem aqui a questão das girafas nessa imagem, tá? A gente consegue perceber que aqui nós temos diferentes tipos de animais, diferentes tipos de girafinhos. Algumas pequenas, outras grandes, mas de pescoço curto, certo? E tem as de pescoço longo. Então o que que acontece? A chave para entender Darwin é o que? Você tem ali um grupo de indivíduos que já tem características variadas, tá? Tem uma variação de um mesmo, de um mesmo órgão, de uma mesma estrutura, certo? De uma mesma característica. E aí o que que vai acontecer? Aqueles indivíduos que vão sofrer uma pressão, ou seja, uma seleção natural, para que ele consiga evoluir, vão ser esses indivíduos que vão estar mais aptos, eles vão conseguir se desenvolver bem. Então, no caso dessa situação aqui, o que é que vai acontecer, no geral? Como a gente tem girafas de pescoço longo e as árvores são altas, então essas de pescoço longo têm uma vantagem sobre as de pescoço curto ou as de pequeno porte. Então, o que é que acontece? Com o passar do tempo, essas de pescoço longo, elas vão sobrevivendo e e essa sua característica vai sendo difundida ali na população, até que fique predominantemente ali na população apenas os indivíduos de pescoço longo, tá? E isso é uma regra que serve para todos os indivíduos, certinho? Então, assim, o que é que acontece? Lamarck, o que é que vocês têm que lembrar? Uso e desuso, tá? E herança dos caracteres adquiridos. Lei do uso e desuso significa o quê? Significa que quanto mais você usa um órgão, ou quanto menos você usa, que no caso é o desuso, então quer dizer que esse órgão vai atrofiar,
E aí leva para a segunda característica, que é a herança dos caracteres adquiridos. Essa característica que foi atrofiada, ou esse órgão, na verdade, que foi atrofiado ou que foi superdesenvolvido, passaria para os seus descendentes. Mas, como eu comentei, isso aí não é o que acontece na vida real. A ideia correta aqui é o Darwin, tá? Onde você tem essa ideia de que já tem uma população e nessa população ali alguns indivíduos já vão ter uma característica mais propícia para se desenvolver, para conseguir reproduzir do que outros, dependendo ali da situação em que essa população se encontre, tá? Então, assim, todas as ideias aí que a gente está trabalhando são ideias evolucionistas, ou seja, a gente está lidando aqui com evolução, mudança dos seres vivos ao longo do tempo. Só que no caso do fixismo, isso aí já é uma vertente diferente. O fixismo já tem essa ideia de que os indivíduos não mudam. É como o nome já está dizendo, é fixo. Os indivíduos têm uma aparência, características, comportamentos todos fixos. Não há ideia aqui de mudança, tá? O fixismo ele está diretamente atrelado com o criacionismo, tá? Que, em linhas gerais, dá aquela ideia de que um ser criador, obviamente, originou toda uma diversidade de indivíduos já prontas, entre aspas, vamos colocar assim, tá certo? Então, nas questões, o que, é que a gente tem que lembrar? Que no fixismo, o texto da questão ele vai sempre falar assim, que os indivíduos nunca mudaram, nunca vão mudar. Eles sempre vão trazer essa ideia, e geralmente está relacionado com religião, tá? Já o evolucionismo não, você vai ter uma variação dos indivíduos. Aí dentro do evolucionismo, você vai ter esses três. Você vai ter lamarquismo e darwinismo, como eu já comentei, e nós vamos ter aí também a teoria sintética da evolução, que é o neodarwinismo, que eu vou comentar posteriormente. Mas é como se o neodarwinismo fosse apenas o darwinismo, só que agora com foco maior em genética, tá? Simplificando bastante aqui para o entendimento. Então o que é que acontece? Vamos fazer aqui umas questões, né? Para a gente conseguir treinar, para a gente conseguir praticar. Olha o que, que ele fala. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este se esforça para responder a essa necessidade. Como resposta a esse esforço, há a modificação da estrutura do organismo. Tal modificação é transmitida aos descendentes. O texto sintetiza as principais ideias relacionadas ao. Olha o que ele falei. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Isso aí é uma ideia que vocês têm que ter para conseguir responder a questões sobre evolução. Como nesse contexto aqui a gente está falando que o meio ambiente cria necessidade, é como se ele estivesse forçando essa evolução. Isso aí é uma característica muito forte do lamarquismo. É como se o ambiente dissesse, ó, oh, indivíduo, você tem que mudar, senão você perece. Entendeu? Não é isso que acontece na vida real, tá? Não é isso que acontece. Então o que que temos aqui, né, nesse contexto, né? Nessa ótica? Na hora que falar, o meio ambiente cria necessidade, já sabe, lamarquismo. O que que corrobora ainda mais com esse aspecto? Ele fala, este se esforça para responder essa necessidade. É como se o indivíduo estivesse evoluindo porque ele tem que se esforçar para conseguir se manter vivo. Aí ele fala, como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. Perdão aí pela voz, tá, pessoal? É que eu tô um pouquinho tô um pouquinho gripado, e por isso que eu tô com a voz assim, tá? Perdão aí. Olha lá, continuando. Como resposta a esse esforço, há uma modificação da estrutura do organismo. Isso aí remete à lei do uso e desuso, tá? Então, nesse caso, quando você tem uma modificação da estrutura pelo uso em excesso ou pelo desuso, aí você vai ter o lamarquismo. E como é que ele termina? Tal modificação é transmitida aos descendentes. Isso aí é o que? Herança dos caracteres adquiridos. Esse texto tem um teor lamarquista completo, do início até o fim. Então, o texto sintetiza as principais ideias relacionadas ao lamarquismo. Letra E de é isso aí. Beleza? Por que, que não é fixismo? Porque ele está falando aqui de modificação do organismo. Tá? Ele vai mudar. Então, o fixismo é a ideia contrária a isso. Os indivíduos se mantêm fixos. Darwinismo. Aqui, para ser uma questão que envolve darwinismo, ele teria que dizer que o grupo de indivíduos ali, alguns já vão ter uma característica mais propícia para sobreviver e outros não, para se adaptar, para estar bem adaptado. Alguns vão estar bem adaptados, outros não vão estar, tá? Então o que que acontece? Nesse contexto,
do darwinismo, ele teria que dizer que esse grupo de organismos, alguns iriam conseguir se adaptar e ter descendentes. Mendelismo não tem nada a ver com a história. Mendel já está mais a ver com a genética. E o criacionismo está diretamente relacionado com o fixismo. Né? Você tem a ideia do criacionismo de que o indivíduo, um ser, ele criou todos. Tá? Então, a resposta é letra E. Segunda questão. A teoria da origem das espécies de Charles Darwin analisou. Ó, falou em Charles Darwin, o que é que você tem que pensar? Você tem que pensar em seleção natural, ou seja, uma força, certo? Uma força invisível, certo? Mas que gera efeitos de adaptação. O que é que pode ser a seleção natural? A seleção natural, ela está diretamente relacionada com fatos e eventos que ocorrem na natureza. Pode ser, por exemplo, o caso das girafas. Uma árvore alta, com folhas apetitosas para o organismo, mas só aqueles organismos com o pescoço mais longo iam conseguir se deliciar com essas folhas. Ambiente de cavernas, por exemplo, ele gera ali uma pressão evolutiva que vai selecionar os animais que estão mais aptos para sobreviver naquela região. Geralmente são animais que não dependem tanto de visão, tá? Como morcegos, por exemplo. Por isso que morcego a gente encontra muito nesses ambientes. O ambiente desértico, ele cria essa... O ambiente desértico, ele cria esses fatores é, que dificultam a sobrevivência, né? Como falta de água, calor em excesso. Então, somente indivíduos, grupos de indivíduos que somente grupos de indivíduos que, no caso, conseguem sobreviver a esse tipo de ambiente vão conseguir ser selecionados positivamente. Então, resposta letra A, seleção natural. As outras não tem nada a ver. Ó. Mutação, mutação, o Charles Darwin não conhecia esse contexto, porque ele não tinha estudado genética ainda. Tá? Então, não está dentro aqui do contexto. Uso e desuso de órgãos e hereditariedade de caracteres adquiridos, isso aí é Lamarck. Então, por isso que a resposta é letra A. Próximo. Os morcegos, mamíferos que tanto contribuem para a dispersão de sementes, são chamados de animais notívagos, ou seja, que vagam pela noite, né? São animais de hábitos noturnos, por terem perdido a visão para se adaptar à escuridão. Olha, ó, por terem perdido a visão. É como se tivesse perdido a visão para se adaptar. É uma necessidade. Isso é o quê? Lamarquismo. Resposta letra C. Beleza? Então essa afirmativa revela a ideia lamarquista. Bem, agora aqui vamos trabalhar mais agora com a teoria sintática da evolução. Nesse caso da teoria sintática da evolução, certo? Ainda você tem as ideias básicas de Darwin, por isso que a gente chama de neodarwinismo. Só que modificado. Modificado não para o indivíduo, mas sim para a genética. Porque, de acordo com essa teoria, seriam genes, todo o material genético que seria o alvo da evolução. E aí sim, com aquela mutação genética aleatória, tem que se dizer isso, tá? Tem que ser aleatória, tá? Aí sim que você vai gerar variedade de características. Então, o que que vai acontecer? É necessário que você tenha uma mutação que vai ocorrer no material genético dos indivíduos. Então, com essa mutação genética, tá? Você vai conseguir fazer com que haja uma recombinação desse material e aí vai gerar variedade genética, tá? Mais especificamente, esse processo todo vai ocorrer no momento da meiose. Na meiose um, prófase um, tá? Então, caso na prova pergunte onde é que ocorre, você já sabe, é no momento da formação dos gametas, tá? Dos animais, beleza? Agora o que que vai acontecer? Depois disso, o processo vai continuar como no darwinismo. Você vai ter indivíduos ali que já que são variados, eles vão ser selecionados de acordo com a necessidade ali, né, aliás, necessidade não, perdão, de acordo com a pressão ambiental, tá? Então assim, eu trouxe o exemplo aqui desse esse desenho. Então o que que vai acontecer, tá? Vejam que a filha no caso, ela tem diversas combinações. Então quer dizer que quando o macho e a fêmea cruzam, o material genético deles se une e você pode ter diversas possibilidades, tá? Gerando diferentes possibilidades de características. Tudo bem? Então assim, agora a gente vai ver um pouquinho a respeito dos tipos de mutações que a gente pode ter, tá bom?
Então, assim, essas mutações elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser numéricas ou elas podem ser estruturais, tá? As estruturais, eu já adianto que são as que mais caem em prova, tá? As numéricas, elas estão, assim, que mais caem em prova é o que eu digo no contexto evolutivo, tá? Mas para questões de genética, aí sim as numéricas elas são predominantes, beleza? Então, assim, nesse contexto de teorias evolutivas, essa parte aqui sobre mutações estruturais é mais importante nesse contexto evolutivo. Já as outras aqui que eu vou falar, que são as numéricas, são mais importantes para um contexto genético, tá? Então vamos lá, o que que acontece? Ambas envolvem mutação, ou seja, são mutações. Então quer dizer que se muda o material genético. Só que no caso das numéricas, como o nome já está dizendo, você muda a quantidade do material genético que tem ali, tá? Então, essas condições de mutação numéricas, elas se dividem em dois tipos, tá? Nós temos as euploidias e as aneuploidias. O que que acontece? As euploidias é quando você tem uma multiplicidade, uma proporção em relação à célula normal. Como assim? Olha só, acompanhe bem aí no quadro. Então, assim, nas euploidias, lá na parte onde tem haploidia ou monoploidia, o que que acontece? Você percebe que para cada exemplar de material genético que você tem ali na célula normal, quando você compara com a célula haploide, o que que vai acontecer? Você tem a metade do material genético. Então, ali, ó, você tem ali na célula normal duas linhas, dois Os e dois Vs. Então, quando você compara com a haploidia, você só tem a metade. Então você tem uma linha só, uma bolinha só, é um O e um V. Tá? Aqui é só uma representação didática, tá, pessoal? Agora, as poliploidias. Olha, poliploidia, vários múltiplos. Então, no caso, você tem aí esses quatro tipos, esses três tipozinhos aí. A triploidia é quando você já tem três exemplares, tá? Você já tem três exemplares ali. Por que que é um múltiplo? Porque se quando você compara com o haploide só tem um. E na triploidia você tem três, então no caso você multiplicou por três, por isso que é um múltiplo, tá? Na tetraploidia você já vai ter quatro exemplares. Na pentaploidia você já tem cinco, tá bom? Então veja que o que está acontecendo, você está apenas, o que está acontecendo é apenas um aumento na quantidade ali, múltiplo. Agora a neuploidia não, a neuploidia não é múltiplo, tá certo? Olha só, tem essas aqui, são as mais importantes. Nós temos a nulissomia, que é quando você, como nós já diz, né? Nulissomia, nulo, algo zero. Né? Você lembra do que? Zero. Então, nesse caso, você não tem ali o material genético. Então, nesse caso, ó, veja que quando você compara com a célula normal, que tem duas linhas, lembrando que isso aqui tudo é didático, tá? Não é que seja no formato de uma linha ou de um O ou um V, não, tá? Aqui é só para simplificação, tá? Então, o que que acontece? Quando você compara com a célula normal, na nulissomia, você sumiu com as duas linhas. Isso quer dizer que o material genético foi retirado. Você tirou um par. Na monossomia, olha só, quando você compara com a célula normal, ao invés de você ter retirado o par, você retirou apenas um dos cromossomos homólogos, que no caso era representado pela linhazinha. Então ficou apenas um. Por isso que é monossomia, tá? Então se você tem dois cromossomos e você tira um, fica a monossomia. Agora, as polissomias é quando você, como eu já disse, são vários. Então é quando você já tem ali uma mudança na quantidade de um determinado tipo de cromossomo. Então, observa, no caso da trissomia, você vai ter ali o que era para ser um par de cromossomos, como a gente vê na célula normal, representado ali pelas duas linhas, viram três. O exemplo mais clássico que a gente tem disso aí é a trissomia do 21, que é conhecida como síndrome de Down, tá? No indivíduos que são portadores dessa alteração genética, dessa aneuploidia, eles vão ter lá no par 21 do do cariótipo deles, ou seja, do conjunto de cromossomos, eles vão ter um exemplar a mais de cromossomo, então por isso que ficam três, tá? Agora, a tetrassomia já é quando você tem um determinado material genético ali, já o dobro, certo? Aí o que, que vai acontecer? Não era para ser dois, o normal, né? O caso, a célula normal. Então, nesse caso, como ficam? Eram para ser dois e ficam mais 2 porque você duplica, ao todo ficam 4. É por isso que a gente chama de tetrassomia. Certinho?
Agora, no caso dos tipos estruturais, você já tem esses quatro tipos aqui: a deleção, a duplicação, inversão e translocação. Olha só como é fácil. A deleção é quando você retira um pedaço do cromossomo. Você deleta, tá? Usando aqui o termo, você deleta parte do material genético. Então, no caso aqui, ó, observem que o cromossomozinho, ó, ele tem, aqui no caso da deleção, você tem aqui o D, certo? Essa região D, esse locus gênico D. Aí quando você já olha para outra, você já percebe que não tem, ó, pulou A, B, C, E, enquanto que na outra tinha A, B, C, D. Então o D, como ele sumiu, ele foi deletado. Então, por isso que é uma deleção. A duplicação, quando o nome já diz, você duplica um determinado segmento de material genético. Então, no caso aqui da duplicação, você tem aqui a sequência A, B, C, D, E. Aí quando chega no FG, você percebe que o FG ele duplicou, certo? Então, isso aqui não ocorre somente nas extremidades do cromossomo, não, tá? Isso aqui pode ocorrer nas extremidades, no meio, de toda forma. Contanto que duplique, contanto que você duplique ali a quantidade de material genético no locus gênico, já vai, já vai ser uma duplicação. Inversão, cuidado com isso aqui. Inversão e translocação são os dois que mais são confundidos. A inversão, como o nome já diz, é quando você inverte ali os segmentos de material genético, tá? Então observe que você tem aqui C e D na sequência, só que ele vai ser invertido. O D e o C eles vão inverter para D, C, certo? Então isso aí é que é uma inversão, é no mesmo cromossomo, tá? Homologia de cromossomos, tá certo? Quando você compara ali cromossomos homólogos. Já a translocação é o cromossomos não homólogos, ou seja, que não formam o par, beleza? Então, olha só, veja que esses cromossomos aqui, no caso da translocação, eles não são homólogos, porque esses alelos aqui, ó, esses pares, digamos assim, para a simplificação, eles não são equivalentes, ó. Veja que em todos os outros, para cada A, eu tinha outro A. Para cada A em um cromossomo, eu tinha outro A em outro cromossomo, certo? E assim com todos os genes. Só que aqui não, você não vai ter isso. Aqui você vai ter apenas A em um cromossomo. Aí quando você olha para o outro, já vai ser H, não vai ser homólogo. Não existe ali homologia, tá? Então na translocação é quando você pega um determinado segmento do material genético e você realmente tira esse pedaço para enviar para o outro. Então olha como é que ficou. Antes, você tinha aqui no cromossomo aqui, de A até G, você tinha essa sequência, A, B, C, D, F, G. Aí quando você compara depois da translocação, o que tinha de original era o ABC. Esse H e L veio do outro cromossomo. Então veja que tem uma troca aqui de partes, tá bom? Então, quando você tem uma troca de partes entre os cromossomos, isso aí vai ser a translocação. É só lembrar, você transloca, você transporta para outro lugar. No caso, para outro cromossomo não homólogo, tá? Foca nisso. Agora vamos. Opa, dei spoilers. Vamos para uma questãozinha. Durante a evolução humana, muitas mutações ocorreram. Na figura, os cromossomos apresentam mutações ou alterações do tipo cromossômicas estruturais. Como eu falei, geralmente são as estruturais que mais aparecem nas questões que envolvem evolução, tá? Então vamos lá. Então ele quer saber qual é a sequência correspondente. Vamos lá, vamos responder. Então vamos começar analisando esse A aqui. Veja que você tem aqui homologia. Ah, já começa por aí, ó. Já tem homologia. Então você já descarta aí a translocação, porque a translocação não pode ter homologia não, tá? Então aqui, ó, o que é que acontece? O que é que está acontecendo com esse cromossomo aqui na nossa situação? Veja que você tem no primeiro par, ó, no primeiro cromossomo do par, você tem de A até G, A, B, C, D, E, F, G. Só que quando você olha para o outro, ó, fica A, B, C, D, E. E cadê o FG? Não era para ter o FG aqui? Era para ter. Só que não tem. Então, se não tem, isso aí vai ser uma deleção. Você deletou aquela parte ali do material genético, tá? Então, esse primeiro aqui vai ser deleção. Aí o B, ó. Veja que eu tenho a sequência A, B, C, D, F, G. Só que quando chega aqui, ó, A, B, C, D. Aí olha como é que fica. Onde era para ter o D, aliás, onde tem o perdão, onde tem F era para ter D, não é não? Onde tem o E está correto, mas onde tem o F, aqui ó, era para ter o seu correspondente também F, mas não tem.
Então veja que você simplesmente trocou as posições, inverteu. Então, se você inverteu, obviamente vai ser uma inversão gênica aqui, tá certo? Agora você, olha só a sequência: A, B, C, D, F, G. Aí quando você olha aqui, ó, fica A, B, C, D, E, aí C, D, E. Você está repetindo a última sequência. Isso aqui é uma duplicação, certo? Você está duplicando o material genético. Como a gente até tinha visto aqui, ó. Na duplicação, você pega um segmento e você duplica. Ó. Você faz com que ele dobre. Agora nesse outro aqui, ó, já conseguimos ver de cara o que está acontecendo. Nós temos aqui um outro par de cromossomos não homólogos, né? É o que a gente estava analisando. Aí veja que a sequenciazinha aqui, a sequenciazinha, ó, homóloga desse par aqui, ó, STU, o que é que aconteceu? Ela veio para outro cromossomo. Então, e aquela parte do cromossomo aqui, ó, que era para ser EFG, ó, ele foi para onde? Ele foi para outro cromossomo. Então, quando você trocou segmentos de cromossomos diferentes, não homólogos, então essa é a translocação, beleza? Então, ó, ficou como deleção, inversão, duplicação e translocação. Então ficou A, B, D, C. Letra A. Já é isso aí. Ai, ai, vamos lá. Então, agora vamos trabalhar um pouquinho com. Opa! Agora vamos trabalhar um pouquinho com efeito gargalo. Tá, pessoal? Efeito gargalo, tome cuidado com isso aí, tá bom? Porque efeito gargalo é quando você tem populações pequenininhas, tá? Acompanhe na imagem. Isso, é isso aqui, ó. É quando você tem uma população parental, onde você vai ter uma variedade de características muito grandes. Só que aí vai ocorrer geralmente uma catástrofe, vai ocorrer algum tipo de evento muito ruim para aquela espécie, para aquele grupo, para aquela população. E aqui eu trouxe como exemplo a caça ilegal, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser um vulcão ativo em uma ilha onde só tem aquela população, certo? Pode ser ali uma poluição também, enfim, quaisquer efeitos que causem essa diminuição da população, essa diminuição drástica, já está mais relacionado com o efeito gargalo, tá? Então, o que que acontece? Essa redução drástica na população vai fazer com que poucos sobrevivam. E assim, esses indivíduos sobreviventes, ó, você vai ter ali geralmente uma maioria com um determinado tipo de material genético, um padrão gênico, tá certo? Com um determinado tipo de característica predominante. Aí o que que acontece? Com o passar do tempo, esses indivíduos aqui que são, digamos assim, predominantes, eles vão começar a se reproduzir. Eles vão se adaptar melhor ali à situação, tá? E com o passar do tempo, essa característica deles, ó, vai predominar. Então, exemplos práticos que eu trouxe aqui para vocês são desses dois animaizinhos aí, ó. Nós temos o leão marinho do norte, tá? Ele sofreu uma caça ilegal no século XX gigantesca. Ficaram apenas pouquíssimos indivíduos, só uns 20 indivíduos por aí. Tá? E aí o que que aconteceu? Esses indivíduos eles acabaram reproduzindo entre si e aí, né, a parte dos que sobreviveram ocorreu a geração de de uma nova população, né? Esse outro caso aqui, ó, desse pássaro, desse belo pássaro, né? O Tratás das Pradarias, né? O ambiente que ele morava, que ele mora, é um ambiente que foi devastado. Também por volta do século XIX e XX. Era um ambiente de lavoura. Aliás, era um ambiente que foi transformado para virar uma lavoura. E aí esse animalzinho não tinha mais para onde ir, não tinha como se reproduzir, se alimentar, e acabou que, devido à caça ilegal e também a essa quebra, né, do ambiente, essa destruição ambiental deles, sobraram poucos indivíduos. E daí a geração seguinte ela começou a se desenvolver muito mais, já com características dos indivíduos sobreviventes, sabe? Então esses dois aí são exemplos bem simples de como é que ocorreu esse efeito gargalo. Ou seja, como é que a partir de todos esses poucos indivíduos, você teve uma derivação a partir dos genes deles, ou seja, uma deriva genética. Então, o efeito gargalo está diretamente relacionado com a deriva genética, tá? Então, quando você tem poucos indivíduos, se esses poucos indivíduos se reproduzem, o material genético deles, eu sempre me refiro a material genético para fim de simplificação, tá? Mas o que eu digo aqui são os seus cromossomos, tá certo? Com os seus genes, tá? Então, todos os seus genes foram passados adiante, ok? Então, vamos trazer aqui uma questãozinha. A capacidade de errar ligeiramente é a verdadeira maravilha do DNA. Sem esse atributo especial, seríamos ainda bactéria,
a bactéria anaeróbica e a música não existiria. Errar é humano, dizemos, mas a ideia não nos agrada muito e é mais difícil ainda acreditar o fato, aceitar, Ferão, o fato de que errar é também biológico. Olha eu errando aí. Ao invés de falar aceitar, falei foi outra coisa. Então vamos lá. Esse texto refere-se a uma característica dos seres vivos. Olha só, pessoal. Errar. Errar. Errar é o quê? Na, na genética? Mutação. Tá certo? A mutação ocorre quando você tem ali um determinado cromossomo e parte daquele cromossomo ali, como a gente até viu aqui anteriormente, ó, eles podem mudar, seja em quantidade, numericamente, ou seja, numericamente, ou com relação aqui à estrutura deles, beleza? Então, assim, isso aqui é o quê? Mutação. Resposta letra E. Tá bom? Então, esse texto refere-se a uma característica dos seres vivos. É ela, mutação. Tudo bem? Vamos para a próxima. Um próximo tópico. Então, especiação. Isso aqui é uma coisa que eu acho interessante, porque a especiação é o carro-chefe, digamos assim, desse assunto de teoria evolutiva, tá? Porque depois que você estuda as teorias, você vai começar a estudar de fato como é que ocorre a especiação, tá? Então, como o nome já está dizendo, especiação é quando a partir de um grupo de seres vivos você consegue formar novas espécies, tá? Então, o que que acontece? Na especiação aqui, ó, você tem esse indivíduo primitivo e a partir dele surgiram vários outros, ó. Baleia, rinoceronte, no caso aqui baleia orca, tá? Baleia orca. Então, rinoceronte, elefante, cão, gato, morcego, macaco, coelho, enfim, diversos outros, tá? Então, isso aqui é especiação. Então, a especiação ela pode ser de diversos tipos, especialmente três aqui, tá? Especiação simpátrica, parapátrica e alopátrica. Qual a diferença entre elas? Essência. A simpátrica é quando eles vivem na mesma região, tá? Ou seja, não tem nenhuma barreira geográfica entre eles, não, tá? A especiação alopátrica, essa palavra alo significa diferente, então são regiões que, aliás, são populações que vivem em regiões diferentes, tá? A parapátrica é quando eles moram na mesma regiãozinha, só que essa região ali, ela tem uma certa distância maior, tá? Então eles não têm tanto contato, ou particularmente não vão ter contato nenhum, tá? Mas o mais geral é quando o que acontece mais é que vão ter contato mais pouco, certo? É por isso que é parapátrica. É quase pátrico, é quase a mesma pátria, tá? Então assim, indo para a especiação simpátrica, como eu disse, é quando eles estão na mesma região, então não tem barreira geográfica. Então, como eles ocupam essa mesma área, então nesse caso o ideal seria eles conseguirem se reproduzir. Mas por algum fator, certo? Por algum motivo, eles não vão reproduzir, tá? Isso ocorre geralmente, certo? Quando você tem alguma mutação genética e isso impede que aquela população ali ela consiga se desenvolver, beleza? Ou seja, consiga reproduzir novos descendentes. Já a especiação alopátrica, como eu falei, eles vão viver em regiões diferentes. Então, por eles morarem em regiões diferentes, não tem como eles se reproduzirem, tá certo? Então, o que que acontece? Como eles moram em regiões diferentes, eles vão evoluir de formas diferentes, tá certo? Agora, a especiação parapátrica, certo? Como eu falei, eles moram na mesma região, só que são regiões distintas. Então, você tem ali uma possibilidade do cruzamento, porém, certo? Essa, esse cruzamento, certo, que você vai ter ali desses poucos indivíduos, acaba se tornando uma barreira. Porque pensem comigo, a ideia. Imagine que você tem ali duas populações que moram em locais distintos, mas só que aí poucos cruzam. Obviamente você vai ter ali poucos híbridos, certo? Né? Porque híbrido é o quê? É um indivíduo que vem de reprodução de espécies diferentes, mas eles não são férteis. Então, se eles não são férteis, como é que eles vão passar para frente o material genético deles? Não tem como, tá? Então, por eles serem híbridos, torna uma barreira, porque eles não vão reproduzir, tá? Então, se você tiver muitos híbridos numa população, a tendência é que essa população, ela, com o passar do tempo, ela não consiga se desenvolver tanto, tá? Então, agora vamos para uma questãozinha, né? A gente entender aqui como é que funciona. Então, três populações de insetos, X, Y e Z, habitantes de uma mesma região e pertencentes a uma mesma espécie, foram isolados geograficamente. Olha aí, foram isoladas geograficamente. Especiação alopátrica. Beleza? A gente já vai lembrar aqui de especiação alopátrica, porque são geografias diferentes, locais diferentes.
Após vários anos, com o desaparecimento da barreira geográfica, verificou-se que o cruzamento dos indivíduos da população X com os da população Y, olha, X com Y, produzia híbridos estéreis. O cruzamento dos indivíduos da população X com os da população Z produzia descendentes férteis, e o dos indivíduos da população Y com o da população Z não produzia descendente de jeito nenhum. A análise desses resultados permite concluir que, olha só, como é que funciona a questão? Nós temos três populações isoladas geograficamente, especiação alopátrica. Então quer dizer que você vai, em tese, tá? Em tese, formar espécies diferentes. Mas isso não quer dizer que só porque separou e depois de muitos anos é que vai voltar a juntar, quer dizer que você vai ter todo mundo ali da mesma espécie de novo. Não, tá? Alguns ali vão ser de espécies diferentes, outros não. Vai depender muito da história evolutiva de cada grupo, tá? E qual é o teste definitivo, entre aspas, né? Vamos colocar assim. É bem aqui você produzir indivíduos. Se você consegue produzir indivíduos, você consegue reproduzir. E esses indivíduos são férteis, né? Ou seja, teve prole e a prole é fértil, são da mesma espécie. São grupos distintos, mas da mesma espécie. Tá bom? Beleza? Agora, se você pega duas populações, você coloca para reproduzir, e aí, não gerou descendente de jeito nenhum, não conseguiram reproduzir. Tentaram, mas não conseguiram. Ou se reproduziram, mas o indivíduo resultante, a prole, é, é infértil, ou seja, estéril, aí você já vai ter populações de espécies diferentes, tá? Olha só, olha o que ele disse aqui na primeira. X com Y produziu indivíduos híbridos estéreis. Então isso é o quê? Isso aí já vamos remeter a espécies diferentes. Aí aqui no próximo, né, ele disse que o X, ó, vejam que o X está sendo usado como grupo controle, ou seja, como se ele fosse, digamos assim, o padrão, né, para a gente ter uma referência, né, para estudos. Ó, X com Z produzia descendentes férteis, então quer dizer que eles são populações distintas da mesma espécie. Então X e Z já são da mesma espécie ainda. E os dos indivíduos da população Y com o da população Z, ó, já está fazendo a comparação do Y com Z, não, nem sequer produziu descendentes. Então entende-se que tentou-se ali a reprodução, mas não deu em nada. Então quer dizer que são espécies muito distintas aqui, tá? Então como é que fica? X e Z, certo? São as únicas, são as duas populações ali de espécies iguais. O Y é que vai ser diferente, certo? O Y e o Z vão ser diferentes. Então, ó, tanto o Y, perdão, o Y, ele tanto vai ser uma espécie diferente de X, como também vai ser de Z, tá? Por que que é de X? Porque ele diz que produz indivíduos estéreis. E por que quer dizer? Pelo mesmo motivo, né? Aliás, por um motivo parecido, no caso, só que não teve produção de descendentes, certo? Agora e Z já são da mesma espécie, tá? Então, qual a alternativa aí? Então, letra D, né? X e Z continuaram a pertencer à mesma espécie e Y tornou-se espécie diferente. Isso, letra D, certo? Então, vamos lá para a próxima. Essa questão aqui. Pela teoria da evolução proposta por Charles Darwin, as populações podem, ao longo do tempo, sofrer adaptações ao meio que vivem. Essas adaptações podem gerar barreiras reprodutivas, favorecendo o surgimento de novas espécies. De acordo com tal informação, imagine duas populações de insetos da mesma espécie ancestral que se mantiveram separadas geograficamente durante milhares de anos. Considere que, por uma alteração ambiental, as duas populações voltam a ter contato. A ocorrência da especiação será confirmada na hipótese de que os insetos das duas populações. Olha o que ele está falando. Olha o comando da questão. A ocorrência da especiação será confirmada na hipótese de que os insetos das duas populações. Ele quer saber, ó, se especiou. Ó, não, se formou novas espécies. Tá, então se formou novas espécies, isso significa dizer que os indivíduos eles não vão conseguir reproduzir e formar indivíduos férteis, tá? Vão ser indivíduos híbridos estéreis, tá? Então nesse caso a gente vai ter que cruzar e aí você vai ter descendentes estéreis, tá? Então letra B, a resposta. A ocorrência da especiação será confirmada na hipótese de que os insetos das populações consigam efetivamente cruzar e gerem descendentes estéreis. Vejam que não é só cruzar, é cruzar e gerar descendentes estéreis, tá? Aí é que você vai ter aliás, duas espécies diferentes, tá?
Agora vamos para o próximo tema, né? Que são os órgãos. Cara, eu gosto muito dessa parte aqui do assunto porque é bem fácil, é bem legal. É só você lembrar do seguinte, ó. Órgãos homólogos, homólogos. O que é uma coisa homóloga à outra? São coisas que têm uma mesma origem, digamos assim. E de fato é o que ocorre aqui, tá? Com a homologia de órgãos. Quando você tem órgãos homólogos, quer dizer que eles têm a mesma origem embrionária, mesma origem embriológica, tá? Mas só que as funções vão ser diferentes. Você irradiou aí as possibilidades funcionais desses órgãos. Então, no caso, ó, o exemplo mais clássico, os exemplos, na verdade, mais clássico que nós temos aqui de homologia é o braço humano, a nadadeira da baleia e a asinha do morcego. Por quê? Ó? Veja que todos eles têm praticamente as mesmas estruturas, tá? No humano, você tem um húmero, você tem a una, rádio, carpal, né? Os ossos do carpo, metacarpo e falanges. Na baleia, você também tem um número, tem una, tem rádio, tem um carpal, metacarpal, certo? Metacarpo, certo? Você vai ter as falanges, certo? Você vai ter tudo isso aí. A mesma coisa ocorre com um seco, beleza? Então, assim, só que veja que as funções são diferentes. Enquanto que o humano tem função de segurar, por exemplo, a baleia vai ter a nadadeira para nadar, obviamente. O morcego vai ter ali suas asas para voar, certo? Para fazer um voo. Beleza? Então, assim, funções diferentes, mesma origem embrionária vai ser homologia. E detalhe, quando isso aqui acontece, quando você tem a formação de órgãos homólogos, isso, como eu falei, irradia para funções diferentes, né? Então, essas funções diferentes estão relacionadas com espécies diferentes, né? Formação de espécies diferentes. Então, essas espécies diferentes, elas tiveram que divergir evolutivamente, tá? Então, quando você tem ali essas variadas funções, é porque você divergiu evolutivamente. É um exemplo de divergência evolutiva, tá bom? Agora, o que é que acontece na analogia? É o contrário. Se na homologia você tem órgãos que têm a mesma origem embrionária, funções diferentes, e você tem uma divergência evolutiva, na analogia é o contrário, como eu comentei. Você vai ter o quê? Você vai ter órgãos de origem embrionária diferentes, mas com a mesma função, e aí eles vão convergir evolutivamente, tá? Exemplo, a asa de aves e as asas de insetos. Ó, as asas das aves são feitas de ossos, enquanto que as asas de insetos são feitas de quitina. Mas todas as duas têm a mesma função, que no caso é voar, beleza? É voar. Agora o que que acontece? São espécies diferentes, né? Mas só que elas convergiram evolutivamente para conseguir desempenhar a mesma função. É por isso que quando você tem indivíduos que têm órgãos análogos, eles vão ter ali funções iguais, tá certo? E convergiram para isso. Beleza? Então é só lembrar disso. Órgãos homólogos, origem embrionárias iguais, funções diferentes e é uma divergência evolutiva. Órgãos análogos, funções iguais, funções iguais, origem embrionária diferentes e vai ser uma convergência evolutiva. Tá? Então aqui vamos resolver essas duas questõezinhas. Então a primeira, aqui do lado esquerdo. Considere os seguintes pares de estruturas. Ó, folhas de uma laranjeira e espinhos de um cacto. 2. Penas de uma ave e pelos de um mamífero. 3. Asas de um morcego e asas de uma borboleta. Vamos analisar. Para cada par, pode-se dizer que as estruturas citadas, aí ele quer saber quem é homólogo e quem é análogo aí na história. Então vamos lá. Folhas de uma laranjeira e espinhos de um cacto. Ora, para que serve a folha de uma laranjeira? Fotossíntese, essencialmente. Fotossíntese, essencialmente. Espinhos de um cacto. Ora, espinhos são folhas modificadas, né? Vocês viram isso aí no, em biologia botânica, né? Na parte botânica. Espinhos são folhas modificadas, tá? Então, assim, era para ter essencialmente essa função de fotossíntese, mas aqui tem uma função de proteção. Então, funções diferentes, mas eles têm a mesma origem biológica, embrionária, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Nós temos órgãos homólogos, tá? Porque eles vão ter funções diferentes. Agora, no caso aqui, ó, penas de uma ave e pelos de um mamífero. Diferentes funções também. A pena ali, ela facilita, tem várias funções, ela. As penas têm várias funções, mas assim, as penas, elas servem para voar, controle térmico também, certo? Controle da proteção para o animal, certo? Pelos, eles também servem para proteção, mas só que assim, são
diferentes, tá? Vão ter funcionalidades diferentes, né? Porque assim, ó, a pena, a pena basicamente serve para voar, certo? Enquanto que os pelos eles têm mais uma função, pode ser uma função de regulação térmica, pode ser uma função de proteção, certo? Então assim, veja que tem funções diferentes, mas tem a mesma origem biológica. Então, órgãos homólogos. Agora o terceiro, ó, asa de morcego e asa de borboleta. Origens totalmente diferentes, mas a mesma função, que é voar. Então, um e 2 são homólogos. Então, um e 2 são homólogos. E as citadas em 3 são análogas. Então, a resposta é letra A. Aí essa aqui, ó. Pode-se dizer que os pelos estão para as penas assim, ó. Isso aí é uma comparação lógica. Pelos estão para penas. A gente acabou de ver aqui, ó. Pelos estão para penas. É homologia. Então ele quer saber aqui nas alternativas quais são homólogos também. Então, assim, ó, vamos lá. As asas de morcego estão para as asas de uma ave, sendo as estruturas consideradas homólogas. Ó, as asas de morcego e asas de uma ave, sendo as estruturas consideradas homólogas. Ora, as asas de um morcego e de uma ave, elas têm homologia? Tem, porque elas têm a mesma origem biológica. Então a resposta aqui também vai ser a letra A, tá certo? Aí vamos continuar aqui com as alternativas, né? Letra B. As asas de um inseto estão para as asas de um morcego. Ó, as asas de um inseto estão para as asas de um morcego, sendo as estruturas consideradas homólogas? Não, falso, são análogas. Letra C. As unhas estão para os dedos, sendo essas estruturas consideradas homólogas? As unhas estão para os dedos. Olha, as unhas, elas são proteção do dedo, tá? Então, a gente pode dizer assim que não tem nem uma relação com isso, né? Vamos lá. As pernas de um cavalo estão para as pernas de um inseto, sendo essas estruturas consideradas análogas. A gente quer o quê? Homólogo, tá? Não é análogo. Tá falso isso aqui, tá? Porque ele diz que ele quer uma comparação. A lógica disso aqui, ó, envolve o quê? Homologia. A gente não quer homologia. A gente não quer analogia. A gente quer homologia. Aí na letra E. As nadadeiras da baleia estão para as nadadeiras do tubarão, sendo as estruturas consideradas análogas, pela mesma lógica. A gente não quer analogia aqui, a gente quer homologia. Então agora sim, finalizamos. Então espero que essa microaula aqui desse conteúdo, essa pequena revisão, ajude no entendimento do conteúdo. Obrigado.